Fala aí, gente linda do meu Resenha Máxima. Bem-vindos a mais um episódio do nosso conteúdo aí, que eu tenho um prazer assim inenarrável de receber pessoas ilustríssimas das mais distintas áreas de conhecimento para trocar uma ideia descontraída, mas muito carregada, muito agregada de conhecimento. E hoje eu tenho aqui na minha companhia, estou muito satisfeito com isso, o rei de Piabetá, Matheus Apolinário, nosso querido professor de linguagens. Fala com esse povo aí, Matheus. Fala, galera. É um prazer enorme estar compartilhando um pouquinho de conhecimento com vocês e de estar aqui nesse encontro com o grande Bob. Tamo junto, grande mesmo, no 1,94 m, está valendo aí essa observação. Vocês devem lembrar, pessoas, que há uns vídeos anteriores eu estive com a Paula Rocha, nós discutimos sobre a influência das línguas de origem africana no português falado no Brasil, e hoje é a vez de conversarmos sobre a influência das línguas, né, nativas indígenas no português que falamos hoje no dia a dia. Vai, Matheus, vai com tudo, dá seu show, que, óbvio, quando eu perceber uma brecha, algum contexto, vou dar os meus pitacos, porque eu não me aguento. Fala aí, meu querido. Posso mudar aqui o slide? Gente, pode passar para o primeiro. E aí eu trago para vocês, primeiramente, alguns dados, alguns números muito importantes para a gente entender o meu raciocínio até o final desse vídeo, né? Então, a gente vai falar um pouquinho desses dados do censo de 2010. E o primeiro número que a gente tem é que 896 mil pessoas, aproximadamente, se declaram indígenas. E 517.383 pessoas vivem em terras indígenas reconhecidas e que 379.534 habitam fora de terras indígenas. E aí é muito importante a gente falar que existem indígenas aldeados e aqueles que não estão na sua aldeia. E não significa que só pelo fato de não estar na sua aldeia que esse indígena ele é menos indígena por isso, né? A gente, quando chegar lá mais para frente, vai falar um pouco mais sobre isso. É importante também trazer aí que temos 305 etnias diferentes. Macro, G e Tupi são os principais troncos étnicos. Temos o registro de 274 línguas indígenas, embora isso seja contestado por alguns especialistas, a gente também vai ver isso mais lá para frente. 57,1% dos indígenas não falam a língua indígena e 76,9% deles falam a língua portuguesa. A gente tem um problema. O que me chamou mais atenção foi quando você comentou aqui sobre esse quantitativo de etnias, né? E o quão, na verdade, a cultura indígena ela é diversa. E eu percebo que no senso comum costumam colocar o indígena em um pacote cultural só. Então é muito importante que foi o que você falou ali. Ó, os especialistas contestam alguns números até pela dificuldade de se conseguir fazer, né, a catalogação disso com exatidão. Sim. Você falou uma palavra muito importante, que é diversidade. Passa aí para o próximo slide. Para a gente entender de fato qual é a influência ou quais são as influências das línguas indígenas no português brasileiro, é importante que, antes de tudo, Bob, a gente reconheça a diversidade linguística no Brasil. Porque se a gente não consegue entender que o Brasil é diverso, que o Brasil é feito por muitos, a gente não vai conseguir entender como os indígenas contribuíram para essa diversidade. E aí tem um professor muito interessante chamado Marcos Banho. Ele é um professor linguista da UNB e ele tem um livrinho muito curtinho, de fácil leitura, inclusive recomendo. Ele vai falar sobre preconceito linguístico. Nesse livro, ele traz o pensamento de 8 mitos do português. E aí, o primeiro que aparece lá no livro dele é que a língua portuguesa falada no Brasil apresenta uma unidade surpreendente.
esse pensamento é muito ruim. Esse pensamento é muito ruim porque a língua, ela não é um grande bloco homogêneo, tá? Na verdade, a língua, ela é heterogênea, tá? E aí, inclusive, grandes estudiosos, grandes nomes, colaboraram muito para esse pensamento errôneo. O próprio Darcy Ribeiro, para a Folha de São Paulo, escreveu assim: é de assinalar que, apesar de feitos pela fusão de matrizes tão diferenciadas, os brasileiros são hoje um dos povos mais homogêneos linguística e culturalmente, e também um dos mais integrados socialmente da Terra. Falam uma mesma língua sem dialetos. Isso é muito prejudicial. Esse pensamento que ocupa aí o imaginário social e educacional de muitos brasileiros faz com que a gente, inclusive na escola, cometa muitos erros quando a gente está falando de língua, o ensino de língua, tá? Então, não, língua não é algo homogêneo. No Brasil, a gente não fala da mesma forma. Quantos habitantes a gente tem hoje no Brasil? Cerca de 211 milhões, por aí? Como que um país que tem essa quantidade de gente vai falar da mesma forma? Nem em países muito menores se fala da mesma forma. Pega ali a Itália, que é um país bem pequenininho, né? Os italianos não falam da mesma forma. Até mesmo porque, Bob, na Itália, assim como no Brasil, existem mulheres, homens, heterossexuais, homossexuais, brancos, negros, indígenas. E tudo isso colabora para a diversidade linguística. Passando aí para o próximo, tem uma citação muito interessante também desse professor, Marcos Banho. Ele diz assim, o que habitualmente chamamos de português é um grande balaio de gatos, onde há gatos dos mais diversos tipos, machos, fêmeas, brancos, pretos, malhados, grandes, pequenos, adultos, idosos, recém-nascidos, gordos, magros, bem nutridos, famintos e etc. Cada um desses gatos é uma variedade do português brasileiro, com sua gramática específica, coerente, lógica e funcional. Então, o que a gente deve levar aqui em consideração? Que a nossa sociedade, ela é uma sociedade heterogênea. E essa sociedade heterogênea, esse fenômeno da heterogeneidade, ele acompanha também a heterogeneidade da língua. Então, se a nossa sociedade é uma sociedade diversa, a nossa língua, a língua portuguesa, também é diversa. E os indígenas... Oi? A própria formação da identidade nacional brasileira, ela foi pautada na prática da diversidade. Então, sim, se a gente hoje consegue identificar uma nação brasileira, ela foi fruto do contato de padrões culturais distintos, o europeu com diversas vertentes, as inúmeras etnias indígenas, os diferentes povos africanos que para cá vieram. Então, como a gente crer em uma única língua se houve o contato de tantas culturas trazendo línguas e dialetos tão distintos? Então, realmente, muito comprometedora a ideia cunhada, né, pelo Darcy Ribeiro. Os indígenas contribuíram muito para isso, né? Contribuíram muito para essa diversidade. A gente precisa reconhecer isso primeiramente, antes de tudo. A gente precisa reconhecer que eles foram muito importantes, né? Não só culturalmente, linguisticamente, né? Mas também socialmente, enfim, em vários outros setores. E aí uma outra coisa, Bob, que a gente precisa desconstruir no nosso imaginário é de que indígena não tem cultura. Pode passar aí para o próximo slide? Tem um texto bem curtinho, 4 páginas, bem interessante, desse historiador chamado Roberto da Mata. O nome do texto é Você tem cultura? E aí ele escreve que é comum ouvir-se referências à humanidade, cujos valores seguem tradições diferentes e desconhecidas, como a dos índios, como sendo sociedades que estão na Idade da Pedra e se encontram em estágio cultural muito atrasado. A gente ouve falar
muito sobre indígena, né? Ah, ele não tem cultura, ele é um canibal, ele é um primitivo, não sabe nem se expressar direito, não sabe falar. E aí eu costumo dizer e brincar, Bob, que se o indígena ele não tem cultura, é sinal de que nós que não somos indígenas aqui no Brasil também não temos, né? Porque quem é que não gosta de deitar numa rede depois de uma comida um pouco pesada? Isso é indígena. Então, se o indígena não tem cultura, a gente também não tem. Quem é que não gosta de um pirão, né? Isso é indígena. E faz parte da nossa culinária, da nossa cultura gastronômica. Então, sim, o indígena ele tem cultura e não significa que só pelo fato dele não estar na sua aldeia que ele deixa de ser um indígena por causa disso. Recentemente, agora na internet, estava rolando no Twitter, no Facebook, uma galera criticando uma indígena ou duas que estavam com um celular bem moderno, um relógio também bem moderno. E aí eu fiquei pensando, poxa, um celular faz com que altere o DNA dessa pessoa? Porque uma pessoa branca, ela não deixa de ser branca, branca europeia, não deixa de ser branca europeia porque ela tem um celular tecnológico, né? Ou porque está usando um relógio super avançado. Então, por que um indígena, pelo fato de usar um celular ou um relógio, ele deixa de ser indígena por causa disso? Isso altera o DNA dele, né? Então, esse debate é muito importante de ser feito, tá? Show de bola. Vamos passar? Sim. E aí, a gente tem uns dados bem preocupantes. O linguista que reuniu esses dados, que pesquisou isso, se chama Arion Rodrigues, e ele escreve que em 1500, né, lá no século XVI, quando os portugueses chegaram, a gente tinha o registro de 1.175 línguas indígenas. Estou falando línguas, não estou falando dialetos. Eu estou falando 1.175 línguas indígenas. Isso é uma coisa fantástica. Isso é um número muito interessante. Mas, com o passar do tempo e com tudo o que aconteceu e que vem ainda acontecendo com os indígenas, a gente tem uma queda nesse número muito grande, né? Então, hoje, no século XXI, esse mesmo linguista, ele afirma que, na verdade, a gente tem 160 línguas indígenas vivas. E esse número, ele fica ainda mais preocupante, Bob, porque ele afirma que 50% dessas línguas sobreviventes, né, 50% desse número 160, 50% dessas línguas tem menos de 500 falantes. Isso é muito preocupante porque essas línguas estão deixando de ser faladas. A gente tem uma extinção de várias línguas americanas. Isso é muito preocupante. E não só a língua tem cada vez cada vez mais em queda, como também o próprio número de indígenas no Brasil. Isso é muito preocupante. E mesmo com todo esse não crescimento, né, todo esse genocídio da população indígena, com tudo que acontece com a população indígena, a gente ainda consegue ver até hoje a influência das línguas indígenas no português brasileiro. Na fauna, na flora, também em nome de lugares, né? Você que é professor de geografia deve saber vários lugares que nomes tem... de pessoas, expressões idiomáticas. Nome de pessoas, né? E aí no próximo slide a gente tem isso, né? A gente tem aí palavras de origem indígena e que a gente usa comumente, né? No nosso dia a dia. E aí tem a palavra tucano, urubu, jacaré, sabiá, isso na nossa fauna, né? E vários outros animais. Fauna e flora no Brasil, aproximadamente 80% dos termos designadores são de origem, né, indígena, principalmente do tronco tupinambá. Então, assim, você botou aí tucano, jacaré,
urubu, sabiá, a gente pode lembrar da capivara, né? A gente pode lembrar não só da fauna, né? Mas também pensar na flora. O capim, o próprio palavra capim, né? Vem de Uhum. origem indígena. Então, assim, passa muito desapercebido, as pessoas acabam não percebendo, né, o quão impregnado está no nosso dia a dia, nas nossas ações, no que a gente fala, no que a gente come, né, a influência, né, da cultura indígena. Você Era colocou aqui, ó, o impossível, né, capim, que eu já o... vi você colocar aqui ó, o capim, o abacaxi, jabuticaba, É, açaí. Olha o quão sim. pertencentes, o quão comuns estão no dia a dia e não se dá o devido valor à sua, né, origem. Era impossível que essa influência indígena não chegasse até nós, né? É impossível isso que não, possível que isso não acontecesse. Você Então, falou além da sobre. fauna da... Oi. Desculpa. Não, que você falou aí sobre, né, nomes de lugares, né? Eu da área de geografia, com essa relação muito grande com o espaço. Então, assim, Sim. desde bairros e municípios, né, de estados do Brasil todo, cidades importantes como São Paulo, Santos, né, cidades é, que estão ligadas, que estão ligadas à influência, por exemplo, da cultura europeia com o catolicismo. Você tem, por outro lado, nomes de lugares que têm ali impregnado a influência, né, indígena. Então, você tem aí, né, aqui, por exemplo, no Rio de Janeiro, bairros como Tijuca, certo? Você tem, por exemplo, capitais importantes do Brasil, como Aracaju, né, como Manaus, aí representando, né, a denominação do espaço, né, que fala muito do ocupante, né, daquele local, né, o nome dele. Então, mais uma vez corroborando a ideia da heterogeneidade, né, da cultura brasileira, você tem nomes de locais, como eu falei, que representam a influência do catolicismo europeu, mas ali, ó, as nomenclaturas também associadas, né, aos seus ocupantes de origem indígena que designaram aquele espaço. Verdade. Ok? Eu coloquei aí também alguns nomes geográficos, né? Uhum, aí Tijuca, Você já até Guanabara, falou de alguns. Copacabana, Ipanema, né? Locais para nós aqui do Rio de Janeiro Sim. super icônicos, famosíssimos e está lá impregnado a origem, né, indígena. E aí assim, não só nomes de pessoas, nomes de lugares, né, nomes de pessoas. Estava conversando um pouco antes com uma colega minha de trabalho, o nome dela é Tainara. E aí eu, caramba, Tainara, olha É, a origem indígena, Iracema, Ubirajara, Ubiraci, né, Maiara, a dupla é, Maiara e Maraísa, super famosos aí, né, na sofrência, e a gente passa desapercebida essa influência indígena, mas assim, expressões idiomáticas, né, às vezes até meio de cunho mais coloquial. Então, eu muitas vezes já me referi a algo que eu achasse assim não muito bom, não muito estruturado, né, utilizando a palavra capenga. Nessa casa aí, sei lá, achei meio capenga. Cara, eu usei por muitos anos a expressão capenga sem me dar conta de que ela é de origem, né, indígena. Eu fui pesquisar e eu vi que em algumas línguas, principalmente no tupi, né, o can significa osso e o penga, mancar, então osso que manca, claudicante, então aquilo está, né, meio desestruturado. Poxa, eu falei, caramba, como é que pode? Uso também muito pô, Matheus, está muito de nhenhenhen para o meu lado, né? E é. aí, cara, de onde veio esse nhenhenhen? Por que a gente entende, né, que o nhenhenhen seria estar falando demais, né? E aí, nhen seria palavra no tupi, aí você nhenhenhen, muitas palavras, palavras em excesso. Olha como está impregnado no nosso dia a dia, no nosso linguajar, né, essa origem indígena. E aí eu achei interessante dividir essas surpresas que eu acabei tendo ao pesquisar um pouco mais sobre o assunto. Eu acho que o que a gente tem que levar aqui desse encontro, né, todo mundo aí que está ouvindo a gente, é que a língua portuguesa é uma língua feita por muitos, tá? É importante que a gente reconheça a diversidade linguística, porque senão a gente acaba cometendo o que o
professor Marcos Banho disse, né? Preconceito linguístico. Então, a gente não pode ficar reproduzindo esses preconceitos, né? A língua, ela é diversa, ninguém vai deixar de se entender por que que a língua é diversa, né? Ela é diversa desde que a língua, e a gente sempre se entendeu. Não se preocupem com esse negócio da gente não se entender, porque que a gente se entende. Justamente essa diversidade que faz com que a língua ela seja um fenômeno vivo. A língua é viva, ela muda, ela varia, e é muito importante que a gente deixe mesmo que isso aconteça, tá? E aí, por último, Bob, eu coloquei um slide muito importante, né, uma imagem muito importante, que fala sobre vidas e terras indígenas importam. É importante que a gente levante essa bandeira, que a gente fale disso, justamente para que a gente não cometa erros como cometeram no passado, né? Então, a gente precisa sim falar nas nossas escolas sobre a importância da cultura, da língua, da comida indígena, né? Tudo isso faz parte de uma formação brasileira, né? Os indígenas que desde 1500 aí têm sido perseguidos, têm sido mortos, precisamos afirmar que essas vidas importam. Sim, e essas vidas, na verdade, representam tudo que nós somos, né? Então, você reconhecer, você não é apenas uma questão de você valorizar, mas é você combater as práticas de desvalorização, as práticas de violência, correto? Porque você luta contra o apagamento da sua própria história quando, de alguma forma, né, toma alguma ação favorável à causa indígena no Brasil. Perfeito. Querido, muito, muito, muito obrigado. Tenho certeza que você agregou aos montes aí com a sua participação e que foi a primeira de muitas que eu vou te sufocar. Eu não vou te largar, vou te perturbar muito para que você volte mais vezes aqui no nosso Resenha Máximo. Vocês em casa, estando de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, não sei o horário que vocês estão nos assistindo, espero que tenham gostado, experimentado, agregado a vocês e fiquem ligados os próximos, que tem muita coisa boa ainda por vir. Mais uma vez, muito obrigado, Matheus. Tamo junto, galera. Valeu, é nóis. Obrigado pelo convite, Bob, e obrigado aos ouvintes. É Tchau, nóis. tchau. Valeu, gente. Tchau, Valeu. tchau.